Meus caros amigos, é uma grande alegria e uma satisfação poder estar aqui todos, manifestando e informando, comunicando um pouquinho da história da minha vida. Meu nome é Roberto, meu nome todo é Roberto Luiz de Almeida Hausmann. Eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nascido no dia 13 de novembro de 1944. Nascido no Hospital da Sociedade de Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. E criado bem no centro de Porto Alegre, na rua Riachuelo, onde passei meus primeiros anos da minha infância. Posteriormente, nós fizemos a nossa mudança de residência da rua Riachuelo, no centro de Porto Alegre, visto que a minha mãe sempre trabalhou no magistério e ela era diretora de escola no bairro Azenha, do Grupo Escolar Duque de Caxias. Quando fomos morar na Avenida Carlos Barbosa, no bairro Medianeira, em Porto Alegre, quando menino, fui criado na avenida onde está o Estádio Olímpico, que é o Estádio Olímpico do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu sou um gremista muito consciente, muito realizado, muito satisfeito. Minha mãe, como diretora de escola, a Dona Leci de Almeida Hausmann, uma pessoa encantadora, uma pessoa que era querida por todo mundo e era um exemplo de dedicação profissional, pessoal, familiar. Uma mãe fantástica. Me lembro muito bem da minha infância, que foi maravilhosa, onde conquistei muitos amigos, onde aprendi muita coisa. Como era um bairro afastado, nós tínhamos muito contato com a natureza, visto que existiam poucas residências no local, era muito mato. E se fez muitas brincadeiras brincando nesse mato. Eu tive uma infância maravilhosa, muito saudável, com meus irmãos, meu irmão que hoje, infelizmente, já é falecido, Luiz Fernando, e a minha irmã, Denise Maria de Almeida Hausmann, outra pessoa encantadora, que é assim, a semelhança da minha mãe, com ela são coisas de grande identificação, ambas são muito parecidas. Também seguiu a carreira do magistério e foi supervisora de ensino, diretora de escola. Hoje a Denise continua no magistério, ela hoje é diretora de escola no interior do estado, no Guaíba Country Club, no município de Eldorado do Sul. E é um exemplo, uma pessoa também encantadora, uma pessoa com um coração imenso, e que temos uma grande afinidade. Com ela, tivemos assim a oportunidade na nossa infância de fazer muitas brincadeiras. E como ela era a única filha mulher, nós éramos 3 irmãos, eu, Roberto, o Luiz Fernando e a Denise, e ela era a caçula. Como ela era o dendém do pai, da mãe, principalmente do pai, nós abusávamos e muitas das artes que nós fazíamos, nós botávamos a culpa nela. Porque como ela era o dendém, ela não apanhava. E nós, então, ficava com a cara limpa. Mas tivemos uma infância fantástica, fizemos muitas brincadeiras juntos. Desde pequeno nós somos muito unidos, nós somos uma família muito unida, uma família de grande formação e só tenho boas lembranças da minha infância. Eu sou filho de um propagandista de laboratório, um propagandista também que tem uma história na indústria farmacêutica fantástica. O nome dele era Dirceu Hausmann, ele já é falecido, como a minha mãe também já faleceu. Mas ele era uma pessoa assim que trabalhou num só laboratório e trabalhou 38, 39 anos, não me lembro exatamente.
fazia a região metropolitana de Porto Alegre. Fazia a região da grande Porto Alegre. Então, um roteiro assim, de uma proximidade de 200 quilômetros da capital, de Porto Alegre. E ele era tradicionalmente conhecido, falado, comentado e querido. Eu não tinha nessa época idade para conhecer o meu pai profissionalmente. Só que por uma incrível coincidência, eu também fui trabalhar na indústria farmacêutica. Fui trabalhar no laboratório Moura Brasil, Richardson Mério Moura Brasil. E culminou que eu fui fazer o mesmo território que o meu pai havia feito por 30 e tantos anos. Então, nos lugares que eu chegava, visitando aqueles médicos contemporâneos dele, e os colegas também contemporâneos dele, diziam, esse aí é o filho do Dirceu. Quando acontecia isso, os médicos mudavam o tratamento comigo. O médico não dá muita atenção para o propagandista. Ele é uma pessoa ocupada e a visita é muito rápida do propagandista. Então era muito comum eu chegar nos médicos, que eram contemporâneos do meu pai, e que não que eu dissesse, mas muitas vezes descobriam, ou como eu tinha meu nome gravado na minha pasta de trabalho, muitos médicos identificavam, Hausham, o que tu é do Dirceu? Aí eu dizia, olha, sou filho do falecido seu Dirceu. Ah, o teu pai era muito amigo meu. E o teu pai era uma pessoa assim, maravilhosa. E contava mil e uma história de passagens do meu pai, profissionalmente falando. O Pessoa, ele era uma pessoa muito austera, uma pessoa que trabalhava praticamente toda semana, de segunda a quinta ou de segunda a sexta, mas foi uma pessoa assim que muito íntegra, muito respeitada, muito querida, e era um pai maravilhoso. Tenho muita saudade, muitas boas lembranças também do meu pai. A minha mãe, como diretora de escola, ela foi diretora de escola por muitos anos. Eu fiz minha escola primária nesse colégio, Grupo Escolar Duque de Caxias. Posteriormente, ela foi dirigir uma outra escola, que era o Grupo Escolar Ildefonso Gomes, na Avenida João Pessoa, e continuei meus estudos lá. Fui muito feliz nessa época. Posteriormente, eu fiz o segundo grau, que era o colegial ou científico, na época se chamava, e fiz a escola técnica de contabilidade. E, posteriormente, fui fazer o serviço militar, onde permaneci fazendo, num período de caserna, um curso de cabo, fui cabo enfermeiro. E exerci a enfermagem como cabo enfermeiro pela especialização que na época se fazia no Hospital Militar de Porto Alegre. Então, como eu não dei continuidade na vida militar, eu saí como sargento da reserva, terceiro sargento da reserva. Uma época maravilhosa que, se tivesse tido a oportunidade de continuar, eu teria feito a minha carreira militar. Eu fiz o serviço militar num período de 1964, 65, época de muito controversa na política do Brasil. Era um momento de exceção pelos militares. Mas eu tenho muitas lembranças também dessa época, aprendi muita coisa, aprendi a ter horário, a ter disciplina, a ter respeito, e tudo que se aprende e que se tira proveito, a gente na vida utiliza e se encaminha com os exemplos que se teve na sua adolescência, na sua época de juventude. Eu casei muito cedo, casei com 23 anos. Casamento esse que, por imaturidade nossa, não foi duradouro. Agora, desse casamento resultou dois filhos maravilhosos, que são o Alexandre Haussmann, que hoje
é meu representante no estado do Rio Grande do Sul, com a sua empresa, a HouseMed, e o Marcelo Fabiano Hausham. Marcelo, que também trabalha conosco. É o homem que se especializou na área de computadores, na área de hardware, e hoje ele é o especialista na área de TI, tecnologia da informática. Pessoa que nos dá todo o suporte nessa parte de TI para a nossa empresa aqui em São Paulo. Então, ambos trabalham conosco, trabalhamos juntos e somos muito felizes. Eu vivi em Porto Alegre até 1980. Já estava casado a segunda vez e nessa oportunidade eu tive um convite para vir para São Paulo, abrir um escritório da empresa que eu trabalhava em Porto Alegre, que era uma indústria especializada na fabricação de equipamentos para anestesia inalatória. Essa empresa chamava-se Narcosul Aparelhos Científicos Limitada. E acabei sendo motivado a essa transferência, porque eu estava muito bem lá em Porto Alegre. Eu fazia a capital, fazia a região metropolitana e fazia também, muitas vezes, ia para o Uruguai, ia para o estado de Santa Catarina. Eu tinha uma experiência adquirida por esses tempos e estava muito satisfeito. Aí fui convidado e encantado pelo convite e acabei vindo para São Paulo. Antes de trabalhar nessa empresa, logo que eu deixei a caserna, eu tive outras atividades na área comercial, na área de venda de títulos, venda de montepios, que na época era uma coisa costumeira, e posteriormente eu trabalhei na indústria farmacêutica. Foi a grande escola da minha vida após o exército, foi a indústria farmacêutica. Eu iniciei trabalhando no laboratório americano, que era Richardson Merrill Moura Brasil. Posteriormente eu estive trabalhando um período num grupo italiano, grupo Montecatini Edison, que é o laboratório Farmitalia. E galguei, na época era um sonho se galgar a oportunidade de trabalhar no maior laboratório de expressão naquela época, e até hoje, como um laboratório ético e de pesquisa científica, que era o laboratório Lilly, Eli Lilly do Brasil, que é a Elanco, Eli Lilly Company. Nesse laboratório foi a minha consagração como profissional e que me serviu como esteio, como modelo em tudo que eu vinha praticar na minha vida profissional como pequeno empresário, pequeno industrial que via a me tornar. Então, no laboratório existe uma regra em que é feita a visitação ao profissional médico regularmente. Não que o profissional médico não conheça a farmacologia ou não conheça os produtos farmacêuticos, mas existe uma regra que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Então, sempre se procura visitar o médico regularmente, para que ele, entre a gama de produtos que ele pode receitar, ele lembre do seu profissional, do seu laboratório e possa fazer a prescrição do medicamento. Isto foi muito produtor para mim, assim, porque eu aprendi na minha vida que tem que ser feito um trabalho com disciplina, com ordem, com capacidade e com muita dedicação. Então, quando eu culminei entrando na área de anestesia, na área de montagem de hospitais, que trabalhei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai, eu aprendi muito. E culminou que eu tive o convite de vir para São Paulo, aonde em final de 1980 eu, como se diz na gíria do gaúcho, vim de mala e cuia e vim morar e começar uma vida nova em São Paulo,
já estava casado pela segunda vez com Anita Carvalho Halson. Desse casamento resultou outros dois filhos maravilhosos, que foi o Roberto Luiz de Almeida Halson Júnior, filho que trouxemos no colo, visto que ele nasceu em setembro de 80, e nós viemos aqui para São Paulo na virada do ano, de 80 para 81. E ele só nasceu em Porto Alegre, ele foi criado em São Paulo. E ele, apesar de também ter sido criado desde neném em São Paulo, ele conserva muito as raízes dele do Rio Grande do Sul. E como o pai dele, ele também é um aficionado torcedor do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Acredito que ele seja mais gremista do que eu. O Júnior, ele fez a formação acadêmica, ele fez propaganda e marketing. Posteriormente, ele fez jornalismo. E hoje, com o falecimento da mãe dele, trabalhamos juntos. Ele cuida da área de criação, a área de desenvolvimento de arte e criação. Uma pessoa que toda essa parte de desenvolvimento de embalagens, catálogos, filmes, folhetos, folders, flyers, tudo que se refere a produtos da Sony Clear, ele é a pessoa encarregada com a equipe que assessora ele a desenvolver. Ele tem agência de publicidade, ele é o produtor, já trabalhou em televisão, então ele é uma pessoa muito experiente, muito preparada para essa função que hoje desenvolve comigo. E o meu outro filho desse casamento, que é o meu caçula, que é o seu Leonardo Carvalho Halson. Leonardo, que estudou Direito e que hoje ele cuida e assessora também a área de TI e a área administrativa. Então eu tenho a felicidade hoje de ter os 4 filhos trabalhando comigo. A mãe deles faleceu, sem ela eu não teria conseguido nada do que eu consegui em São Paulo, visto que ela acumulava a função de cuidar toda uma área administrativa, financeira e pessoal, e ajudava no controle da empresa e me permitia com isso que eu pudesse viajar. Eu viajei muito na minha vida, viajei muito trabalhando aqui em São Paulo. E eu podia fazer isso porque tinha uma pessoa que cuidava a empresa na minha falta. A Anita era uma pessoa fantástica. Ela tinha um cuidado muito grande como companheira, como esposa, como mãe. Como mãe, ela era uma mãe extremamente devotada. Os filhos, inclusive, têm uma lembrança e um carinho por ela muito grande. Então, ela é que me ajudou a começarmos a nossa vida em São Paulo, totalmente distantes das nossas raízes, das nossas origens, e com isso trouxe para nós um crescimento de afinidade e afeição pela ausência da família. Nós nos obrigamos a conhecer e entender o outro. E tivemos um casamento de 34 anos. E fomos muito felizes. Lastimavelmente, ela ficou doente e ela veio a falecer de um acidente cerebral vascular. Mas, com a força e ajuda dos meus filhos, da minha família, dos meus amigos e das pessoas que me cercam, eu consegui superar esta adversidade. Então, a vida é uma escola, a vida é uma oportunidade de crescimento e de desafios. E a gente está acostumado, com a idade, a superar os desafios. O desafio de vir para São Paulo foi muito grande, de vir para uma terra estranha, terra muito grande, numa época em que São Paulo não era sinalizada como hoje, uma época que não dispunhamos de meios de comunicação como nem fax tínhamos naquela época. Telefone celular não existia. Computador também não.
São Paulo não tinha a sinalização que tem hoje. E sem conhecer ninguém, nós nunca tivemos um laço de amizade ou familiar de alguém que, quando viemos para São Paulo, conhecêssemos. Nós formamos um laço de relações, fizemos grandes amigos, e hoje a minha terra é São Paulo, adoro São Paulo, sou radicado, sou um paulistano por adoção, e estou feliz em São Paulo, e a minha terra é São Paulo. E muito grato, que foi aqui em São Paulo que eu consegui galgar novamente, apesar de não ser mais tão jovem, as oportunidades que surgiram, e com muita vontade, muita perseverança, muito apoio das pessoas que me cercaram, e particularmente da Anitta, que não está mais presente, foi que conseguimos atingir os nossos objetivos. Só que não se dimensiona o que seja viver São Paulo. Então eu vim para São Paulo totalmente desconhecido, nunca tivemos nenhum parente, nenhum familiar, nenhum padrinho, nenhum amigo para podermos fazer um fio de relação. Então tivemos que começar uma vida nova, uma vida em cima de outros valores, totalmente desconhecidos, sem amigos, sem familiares nenhum aqui. Inicialmente foi muito difícil, mas isso nos trouxe uma oportunidade de maior união, maior dedicação, e eu, naquela oportunidade, eu fiz um voto comigo mesmo. Visto que eu estava recomeçando uma vida em outros alicerces, em outros lugares, e que eu já não era mais criança, eu não podia perder a oportunidade. Então eu fiz um propósito de que eu deveria conquistar o que eu levasse normalmente 2, 3 anos para conquistar, eu teria que fazer em 1 ano. Eu teria que recuperar o meu tempo perdido. E começamos com muita dedicação, muita força, muita coragem, com a ajuda de Deus, né, que sem a ajuda do nosso velhinho lá de cima não se consegue nada. Com a graça de Deus também, por ter saúde, nós conquistamos o nosso lugar ao sol em São Paulo, como funcionário dessa empresa no Rio Grande do Sul, na área de anestesiologia, que era a Narcosul Aparelhos Científicos Limitada. Então, eu vim para São Paulo montar hospitais. Existia naquela época 4 indústrias na área de equipamento de anestesia no Brasil. 3 em São Paulo e a Narcosul lá no Rio Grande do Sul. Não existiam, como hoje, os meios de comunicação, não existia computador, não existia telefone celular. Então era muito diferente, muito difícil. Hoje a gente fala com os mais jovens e eles acham que hoje que tudo é difícil. Hoje tudo é uma barbada, porque tudo é só querer. Na vida tem uma regra, que eu acredito que é verdadeira, em que se nós nos propusermos a fazer e corrermos atrás desse foco, desse objetivo, e tivermos dedicação, perseverança e seriedade, e isso é muito importante, e competência, nós vamos galgar. Então isso eu dou de exemplo para as pessoas que eu conheço, no sentido de que não adianta esperar que caia do céu, a gente tem que buscar o nosso lugar, e usando a nossa condição, a nossa capacidade, a nossa dedicação, a nossa perseverança. Então, nós viemos para São Paulo e conquistamos em São Paulo o mercado de São Paulo na área de hospitais. Nós montamos inúmeros hospitais na cidade de São Paulo, na região metropolitana e no interior de São Paulo, montando a parte de anestesiologia, parte de assistência ventilatória, parte de berçário, maternidade e redes de gases. Montamos infinitos hospitais e conquistamos um espaço muito grande. E com isso nós nos radicamos em São Paulo, viemos no fim de 1980, estamos até hoje atuando nessa área de saúde. Como Deus me proporcionou uma condição de ter muita percepção, muita visão, muita sensibilidade com as coisas, eu, com a ajuda de pessoas que me cercam, que são muito importantes,
eu consegui, na prática, desenvolver produtos, usando a minha visão, a minha vontade, o meu conhecimento, em aperfeiçoar coisas e inventar coisas. Como eu trabalhei muitos anos nessa área de aparelho respiratório, de doenças do aparelho respiratório, na área de assistência ventilatória, na área de UTI, e vi muita coisa em nível de centro cirúrgico e dentro de um hospital, eu tive a oportunidade de encaminhar uma outra empresa, onde eu, naquela época, eu era um dos sócios, e que fundamos, em 1987, a Soniclear, Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada. Um nome desse tamanho, uma empresa que era uma coisinha de nada, mas com um sonho, um propósito, com uma esperança, com um horizonte de poder galgar esse mercado. Eu nunca tinha tido a experiência administrativa, a experiência de dirigir o seu negócio. Eu sempre fui um homem de vendas, um homem comercial, um homem na área de marketing, na área de promoção, de propaganda. Mas nunca havia tido assim, que fora ter a ideia de fazer uma coisa, que é muito difícil, se desenvolver uma ferramenta, se desenvolver um protótipo, se desenvolver um produto que se imagina que ele terá aceitação, que poderá ser comercializado e que terá um sucesso de venda. Isso tudo é uma incógnita quando se desenvolve um produto, ou se desenvolve uma coisa. E tivemos a alegria de poder desenvolver e fazer desse produto que a gente achava que era diferente do que já existia no mercado. E quando fundamos a Soniclear, nós nos especializamos em fazer equipamentos para inalação respiratória. Aqui em São Paulo, aqui na região sudeste, é usado como inalador, em outras regiões os nomes mudam como nebulizadores, tá? Então nós nos especializamos em fazer inaladores, nebulizadores, para que a pessoa, que naquela época, se a pessoa tivesse uma doença respiratória, uma doença de fundo alérgico, que pode acometer a qualquer hora e a qualquer momento, dependendo de clima e de umidade, a pessoa muitas vezes teria que recorrer a ir para o pronto-socorro, para o hospital. Porque não era comum a pessoa dispor de seu aparelho para fazer a sua inalação. E a pessoa muitas vezes em altas horas da noite, dia frio, chuvoso, tinha que pegar o seu familiar, pessoa que tivesse doença, e correr ao hospital para fazer uma inalação. Então, nós conseguimos desenvolver um equipamento que evitasse isso. Em vez da pessoa recorrer ao hospital para fazer a sua inalação, ele faria em casa, a hora que desejasse, com o conforto da sua casa. E conseguimos adotar, na época, uma grande novidade, uma tecnologia por ultrassom, visto que os equipamentos que tinham no mercado eram muito rudimentares, eram obsoletos, eram de recursos muito precários. Com toda essa experiência que se adquiriu trabalhando na área de anestesia, em assistência ventilatória, onde em anestesia não se aceita falhas, nem do profissional que estiver fazendo anestesia, muito menos do equipamento ou da medicação que estiver sendo, no caso, admitida a esse paciente, não se aceita falhas, porque em poucos minutos a pessoa tem lesão cerebral. Então, com isso que eu trabalhei, não só há pouco tempo, eu trabalhei 26 anos nessa área, eu aprendi a ter cuidado e ver que as coisas têm que ser feitas e muito bem feitas. Não adianta só olhar o lado comercial ou só o preço. Você pode ter a preocupação de ter um preço justo e ter um preço competitivo, mas você tem que ter qualidade, tem que ter segurança, tem que ter o benefício que esse equipamento, esse produto venha a proporcionar a quem precisar dele. E desenvolvemos o conceito e disseminamos a ideia de que a pessoa teria que ter o seu inalador de uso pessoal, para que ele não dependesse de usar o aparelho de outros,
seja no ambiente de pronto-socorro ou no ambiente doméstico. Eu pedi emprestado o inalador, o nebulizador do fulano. O inalador, quem usa, está doente. Ninguém usa para fazer uma brincadeira. Vamos fazer um happy hour, vamos usar o nebulizador. Não, a pessoa está com alguma doença, seja de fundo alérgico, ou fundo infeccioso, ou fundo viral. Então, o inalador é um grande campo de contaminação. Assim como não se usa tomar café na xícara do outro, ou tomar água no copo que não foi lavado, ou roupas íntimas, não se empresta, inalador é uma coisa de uso pessoal. Então, cada um deve ter o seu inalador, para fazer a inalação a hora que precise, rapidamente, com eficiência, e é o grande diferencial. Então, com essas ideias, nós desenvolvemos essa empresa, que é a Soniclear, que começou muito pequenininha, com a graça de Deus, com muito trabalho meu, da minha falecida esposa, que é a dona Anitta, e ela que cuidava toda uma área administrativa, financeira. Eu cuidava muito a parte de desenvolvimento de produtos e tinha assessoramento de quem é hoje, que trabalha desde a fundação conosco, que é o seu Fernando, Luiz Fernando Baca, que é uma pessoa que eu só tenho satisfação em reconhecer nele que, se ele não estivesse ao meu lado, possivelmente eu não teria conseguido o que eu consegui. Porque assim como eu tinha visão, ele tinha capacidade na área de torno, de ferramentaria, de matrizaria, de ferramentaria. Então, ele é uma pessoa que, muito jovem, desde a fundação, veio trabalhar comigo. E começou nessa empresa como operário, como torneiro. E como todo mundo nessa empresa tem uma oportunidade de plano de carreira, todo mundo cresceu conosco, o Fernando hoje é o gerente geral da empresa. Entendeu? Então nós temos como ele muitos outros colegas que estão há muitos anos conosco, e com isso se conseguiu criar uma empresa com um espírito muito fraterno, muito solidário, muito amistoso e muito respeitoso, em que aqui se trabalha e aqui se curte essa realização em conjunto de todos e na satisfação geral. Então a Soniclear, que hoje é uma empresa que fabrica uma quantidade significativa de inaladores, nós fazemos em torno de 2.500 a 3.000 aparelhos por dia, uma empresa que quando a gente fundou fazia 100 aparelhos, 200 aparelhos por ano. Então nós conseguimos atingir um crescimento muito grande. E toda a nossa venda é uma venda já comprometida. A nossa produção é vinculada à demanda. Não adianta fabricar para botar na prateleira. Então tudo é mais ou menos estudado e comprometido, e o que é feito já está encaminhado. Então nós conseguimos plantar um conceito, primeiramente daquele que diz que muita gente duvida, que uma andorinha só não faz verão. Faz, senhor, desde que você tenha muito foco, muita perseverança, muita gana, muita vontade, muita dedicação. Acredite em Deus e agradeça pela proteção, pela saúde, para que possa encaminhar os seus passos. E foi com esse propósito que nós conseguimos trazer o nosso sonho até os dias de hoje, realizando o que se vê hoje. A Soniclear é uma empresa sólida, uma empresa que todas as certificações que uma indústria brasileira na área de saúde possa almejar, nós temos. Todas as certificações vinculadas ao Ministério da Saúde, Anvisa, como boas práticas de fabricação. Nós temos ISO 9001 e a ISO de excelência na fabricação médica, que é a ISO 13485, como temos o Inmetro compulsório. E combinando tudo isso, nós temos uma marcação CE, que nos permite então fabricar e vender para o mercado internacional, marcação CE de mercado comum europeu. Então a Soniclear hoje é uma empresa que é saudável, uma empresa muito preocupada com segurança, visto que eu trabalhei todos esses anos na área de anestesia, e eu vi que então não adianta fazer um produto só porque é mais barato, parecido, mais ou menos. Quem sabe e conhece o que é uma crise de asma,
sabe que a pessoa pode morrer se não for atendida a tempo, com o equipamento correto, que possa tirar e resgatar essa pessoa dessa crise no menor espaço de tempo. Então, com esse propósito de evolução, de aperfeiçoamento, de qualificação, hoje as pessoas reconhecem a nossa empresa como referência pela qualidade, pela segurança, pelo benefício que oferece. Então, os nossos inaladores, nossos nebulizadores, são aparelhos que resgatam a pessoa de uma crise respiratória no 4º, 5º minuto. E a inalação se conclui no 10º, 12º minuto. Isso, se compararmos com outros equipamentos que se dispõem no mercado, que as inalações são feitas no período de 30, 40, 50, 60 minutos, nós temos assim a redução de 1/3, 1/4 parte do tempo que levaria para tirar essa pessoa de uma crise com um equipamento que tenha essa eficiência. Então, isso é o que hoje nos consagrou como sendo um fabricante preocupado com qualidade, com segurança, e que oferece equipamentos de última geração, com tecnologia de ponta, e uma empresa sólida, transparente, uma empresa que nesses anos todos só teve alegrias, todo mundo que trabalhou conosco nunca teve nada a reclamar. E estamos, como se diz, para o que der e vier. Hoje que a nossa empresa, a Soliclear, Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada, uma empresa com esse nome tão grande, que era tão pequenininha e que cresceu, e que é uma empresa assim genuinamente brasileira, uma empresa que nós tivemos a oportunidade de fundar, com a ajuda de todas as pessoas que nos cercam, e preservar todas as nossas origens, dando valor a tudo que se consegue, mostrando a todos, em primeiro lugar, que nós somos filhos de Deus e que nós somos irmãos e que ninguém é melhor que ninguém. Então, com esse propósito, nossa empresa cresceu, um grupo muito coeso, muito unido, e que procuramos transmitir a todo mundo que vem trabalhar conosco, principalmente aos mais jovens, que nada acontece por acaso, nada cai do céu, e que nós precisamos a cada dia agradecer a Deus por estarmos vivos e podermos ter saúde de correr atrás desse dia, concretizando e realizando cada dia um pouquinho mais. Isto, na nossa empresa, é realidade. O dia que algum de vocês visitarem a nossa empresa, irão constatar esse ambiente respeitoso, amistoso, fraterno, solidário, em que todo mundo trabalha procurando fazer o seu trabalho num ambiente de muita alegria, muita felicidade. Nós temos uma empresa com inúmeros funcionários, acreditamos que próximo de quase 2.000 funcionários nesses 25 anos, e que todo mundo nunca reclamou nada da empresa. Nós temos uma empresa extremamente saudável. Alguns saíram, alguns voltaram, a maioria não saiu. Nós temos muitos funcionários desde o nosso início. Então, essa filosofia, esse propósito, foi comungado, foi feito com o pensamento meu e o pensamento da Anita. A Anita era uma pessoa extremamente preocupada, ela que vinha de origem muito humilde, muito simples e que trabalhou desde muito jovem, ela tinha essa preocupação de respeito pelo seu semelhante. E eu também. Então nós sempre procuramos dar a oportunidade, dar o conselho, dar a orientação, de maneira que as pessoas trabalhassem e confiassem em nós. Esse é um propósito, é uma filosofia da nossa empresa. Hoje que a empresa já está numa posição muito sadia, a empresa está como uma empresa brasileira, uma empresa saudável, né? Nós gostaríamos assim de deixar uma mensagem para os mais jovens, que nós hoje não precisamos estar no dia a dia na empresa, porque é uma empresa sadia, uma empresa que é gerenciada pelo Fernando, que já falei dele, uma pessoa que trabalha comigo desde a fundação.
iniciou como operário e que hoje é o gerente geral da empresa. A esposa dele, a Rose, também, que é uma pessoa que seguiu os passos da dona Anitta e que aprendeu com a dona Anitta toda a parte administrativa, financeira e pessoal da empresa e que deu continuidade. Nós, quando percebemos que a empresa estava crescendo e que estava crescendo acima do que eu podia, como pessoalmente, desenvolver um trabalho de marketing, trabalho comercial, trabalho promocional, tivemos a grandeza de perceber a necessidade de profissionalizarmos esta empresa. E nos cercamos de pessoas que, no nosso corpo de funcionários, tinham o potencial de serem desenvolvidos e acreditamos nessas pessoas. Então, muitas das pessoas que hoje são encarregados, são responsáveis por departamentos e gerenciam setores, são pessoas que também cresceram conosco. Vieram desde a sua função inicial como operário, e cresceram e hoje têm funções de encarregados. Então, isso é uma particularidade da empresa, de apostar no seu corpo de funcionários, dando a eles a oportunidade de um plano de carreira. Então, isso é o princípio da Soniclear. Hoje a Soniclear anda com suas pernas, eu mesmo estou mais presente como exemplo e como conselheiro de todos, participo, venho quase todos os dias na empresa, mas é uma empresa que, graças a Deus, muito sadia, uma empresa que tem uma participação significativa no mercado comercial, nessa área de produtos médicos hospitalares, e que vendemos para todos os segmentos, sejam de farmácias, drogarias, casas de material médico hospitalar, casas especializadas, magazines e supermercados. Então, hoje, os produtos da Soniclear são encontrados em todos os segmentos onde estaria sendo possível a venda de um eletromédico. O nosso rumo hoje é isso, é continuar seguindo na fabricação de produtos que realmente sejam muito bons para quem vai depender deles na utilização e que a cada dia mais a gente possa consagrar o nosso nome. Quero agradecer essa oportunidade e desejar a todos muita saúde, muita paz, muita harmonia e que todo mundo fique com Deus. Muito obrigado.